Olá, gente, sejam bem-vindos. Agora virou um costume eu atrasar. Ai, meu Deus. Mas vou te contar uma coisa, sabe aquele dia que o cabelo não tá prestando? Então, esse dia foi hoje. Tentei fazer aí, mas deu muito certo não. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Conta pra mim se vocês estão me ouvindo. Oi, Ju ou Vanessa, tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live de hoje. Oi, Mai. Deixa eu ajeitar aqui. Carlinha, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Bem, vamos. Hoje a nossa live é para quem sabe, né? Para quem me acompanha, sabe que quarta-feira é sempre eu trago um tema para vocês. E o tema de hoje, da nossa live de hoje, é relacionamento abusivo. Olá, Érica. Então, hoje o nosso tema vai ser esse. Não é um tema light, vamos assim dizer, mas tem um motivo para eu estar falando sobre isso hoje, especificamente hoje. E a história não é muito alegre. E aí, querem ouvir? Vamos ouvir uma história? Então, Olá, Flor. Tem um motivo de eu estar falando sobre relacionamento abusivo hoje, que é porque nesse final de semana eu recebi a triste notícia que uma conhecida minha foi morta pelo companheiro. Então, assim, foi algo que me chocou muito. Porque normalmente, e aí é o que a gente cria de fantasia, né, gente? Normalmente parece que essa questão de relacionamento abusivo tá lá do outro lado. É uma coisa que passa no Linha Direta, lembra desse programa? Linha Direta, passa em... eu não sei mais programa que fala sobre isso, dessas coisas bem pesadas. Tem Cidade Alerta, acho que é isso, né? Então, parece que é muito distante, parece que é um assunto que tá pra lá do outro lado e eu tô contando pra vocês que não, que pode estar assim bem do nosso lado. E a história que eu conheci essa mulher a gente fez cursinho juntas, era uma querida, uma pessoa muito maravilhosa e acabou que... Olá, Láslia. Acabou que o que aconteceu foi que algo aconteceu ali no relacionamento, não sei, porque a gente se distanciou depois do cursinho, né? Mas em um momento de surto, o marido matou ela e a filha de 4 aninhos e depois se matou. Então, eu quero trazer assim para vocês que por mais que às vezes a gente ache, acredite que não pode acontecer com a gente, e por favor, né, a gente super espera que não, eu fiquei pensando assim, como eu poderia falar para uma pessoa se ela estivesse viva ou para pessoas que talvez estão passando uma situação e não estão vendo. E o fato é que assim, para você chegar nesse nível de agressão, de um relacionamento abusivo que chega num nível de agressão tão violento, em que se culmina na morte, né? Não é do nada. Isso eu quero que vocês entendam. Então a gente tem relacionamentos abusivos de diferentes graus e eles podem culminar sim em um desfecho trágico, como foi o que aconteceu com essa minha conhecida. Então a live de hoje é como uma homenagem para ela e uma homenagem assim para todas as mulheres que possam estar conscientes, né? Que possam abrir os olhos. E vocês também às vezes me perguntam muito sobre relacionamento abusivo e tal. E aí, o que eu resolvi trazer para vocês hoje? Resolvi trazer para vocês, teve um outro dia alguém perguntou sobre jogos, né? Então, eu resolvi trazer para vocês 3 graus dos jogos psicológicos que acontecem entre o casal, que se acontece jogo psicológico, tá? Necessariamente você tem um relacionamento tóxico, mas não necessariamente um relacionamento abusivo, mas a chance é que seja também um relacionamento abusivo, né? Em que, basicamente, gente, você vai passando de uma fase para outra. E aí, a primeira fase é leve, então vou ensinar vocês como é que vocês identificam essas diferentes fases, né, da relação, pra você ficar, nossa, peraí, parece que isso daqui acontece no meu relacionamento. Pra vocês poderem ficar alertas e poder fazer alguma coisa. E aí eu vou dar uma dica também pra vocês quando vale a pena insistir numa relação, porque tem relações que são tóxicas, abusivas, né? E que às vezes a gente fica falando muito, larga e tal, e nem toda relação, mesmo sendo tóxica, mesmo sendo abusiva, a gente deve ou precisa largar o companheiro ou a companheira,
Não é uma, assim, obrigatoriedade. Relacionamento tóxico largo. Não. Dá sim, tem chances de fazer muitas coisas. E aí vocês me lembrem de eu dar essa dica, né? Quando eu devo insistir nessa relação, que eu sei que ela é tóxica, quando eu não devo mais insistir, né? Então eu posso dar uma dica pra vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram, mas acho que eu não vou esquecer não. Porque hoje eu não trouxe caderninho. Hoje eu vou falar aqui com vocês o que eu tenho, mas é que eu gosto do caderninho pra não esquecer, né? Mas vamos lá. Renata, quais são então esses passos, esses graus dos jogos, né? Esses graus de um relacionamento tóxico? Para onde isso pode levar? Para onde esse relacionamento abusivo pode ir, né? E aí vamos falar do primeiro grau. O primeiro grau, gente, é um grau que é socialmente aceito. O que seria isso? Seria a gente dizer que há alguma coisa que acontece e pode acontecer na sociedade, num barzinho, com outras pessoas assistindo, então na sua casa, tal. Então pode acontecer, tá? Um parênteses aqui importante. Um relacionamento tóxico ele pode ser encontrado não apenas entre casal, pode ser encontrado também entre familiares, tá? E aí fica aí a dica pra vocês. Pô, Renata, eu tô solteira, mas eu quero saber, né, como é que pode ser esses degraus pra eu ficar em alerta. Então, beleza. Primeiro grau é socialmente aceito, é um grau em que existe ali, você sabe aqueles fiapinhos, aquelas brincadeirinhas sem graça, aquela coisa que deixa o outro assim muito down, muito para baixo? Então, isso é o que acontece, né, no relacionamento abusivo, né, e no primeiro grau. Então, no primeiro grau, tem muita alfinetada, tem muita brincadeirinha de nossa, como você é boba, nossa, como você é estúpida, tem muita coisa assim, tá, no primeiro grau. Outra coisa que tem nessa primeira base de um relacionamento tóxico, lá, Jéssica, tem também essa questão assim de, sabe, de ficar infernizando a vida do outro, ficar perseguindo, então tem muito isso, tá? Então o primeiro grau, ele tem uma toxina, vamos dizer assim, é feito na frente da presença de outras pessoas, mas parece que a gente vê tudo isso como se fosse uma brincadeira, quando de fato não é uma brincadeira, tá? Então tem essas fiapinhos. Rê, diz também quando podemos mostrar a outra pessoa que ela tá no relacionamento abusivo. Minha irmã não consegue ver. Gileide, ótima pergunta. Eu posso até complementar aqui nessa primeira fase. Como é que você pode fazer? Como essa primeira fase é muito socialmente, né, aceita, ou seja, essas fisgadinhas, esses joguinhos são feitos ali, as outras pessoas podem ver, o que você pode fazer? Quando a gente tem alguém querido que está no relacionamento abusivo, não adianta, gente, realmente não adianta você ficar, para com isso, você não tá vendo que ele é isso, aquilo, e ficar acusando. Porque quando você faz isso, a pessoa, o que ela começa a entender? Nossa, o nosso amor é muito importante, ela não consegue ver quem ele é de verdade e ela tá contra mim, ela tá contra o meu relacionamento. Então a pessoa não entende que você quer ajudar, mesmo porque você vem com um tom de crítica. Então isso só faz com que reforce, que faça com que a pessoa fique mais no relacionamento, vocês acreditam? Olá, bom Rabisco, seja bem-vindo novamente. Então faz com que a pessoa até fique mais nesse relacionamento abusivo. Hoje a gente está falando sobre relacionamento abusivo. Então, primeira dica, quando você está com um amigo ou com um parente que tem um relacionamento abusivo, nunca critique essa pessoa. Nunca. Nem a pessoa, nem o relacionamento. Isso não vai adiantar. Isso só vai piorar as coisas. Isso só vai fazer com que a pessoa ache que você tá contra ela e o relacionamento dela, tá? Então, primeira dica, nunca critique. Tá, então qual que é o caminho, Renata? Aí a gente pode ir para a segunda dica. Segunda dica em vez de criticar, tente mostrar, fazer a pessoa pensar sobre o que está acontecendo. Então, vamos supor, a pessoa foi lá e fez uma brincadeira super sem graça, a sua amiga, sua irmã, ficou super sem jeito, né? Aí depois você pode chegar e perguntar pra ela, e aí, como é que você tá? Como é que você se sentiu naquela hora? Então, você ajuda a pessoa, ajudando ela a pensar mesmo o que ela está sentindo, o que ela pensa sobre aquele tipo de comportamento. Então percebe que você não está criticando, você está assim, deixa eu te perguntar, quando ele faz isso, o que você sente? O que você acha?
Então você não exprime sua opinião, certo? Você espera que o outro conte um pouquinho sobre o que ele mesmo sente, o que ele mesmo percebe. E aí, Girleide, a gente tem uma chance dessa pessoa começar a abrir os olhos, né? É você exatamente isso, ir fomentando isso. Qual o sentimento do abusador pela outra pessoa? Natane, é um sentimento de posse, né? Então, dependência e posse. Então, o abusador, eu quero que vocês entendam isso, ambos estão doentes, tá? Num relacionamento abusivo, o abusador, ele sente que o outro pertence a ele. E ele sente que se o outro for embora, ele vai perder, assim, ele vai perder o sentido da vida. Então, muitas vezes, ele fica muito ciumento, muito agressivo. Por quê? Porque ele fica tentando, a pessoa abusadora fica tentando fazer com que aquela pessoa fique presa nela. Porque qualquer risco dessa pessoa ir embora, a pessoa, ela pode surtar. Como o caso que eu contei, não sei se você estava aqui, Natane, mas recentemente uma conhecida minha foi morta pelo marido, né? Ela e a filha de 4 aninhos foram mortos justamente diante de um relacionamento abusivo, né? Não sei o que aconteceu, não tinha essa intimidade com ela, mas eu imagino que possa ter tido algum movimento de rompimento. Então ele surtou e aí culminou nisso, tá? Quando existe dependência financeira é ainda pior. Fernanda, é ainda pior, porque imagina aqui, a gente tem a dependência emocional. Se tem a dependência financeira também, você sempre tem uma desculpa para nunca ir embora, para manter esse tipo de relacionamento. Então, o que a gente percebe é que um relacionamento abusivo, os dois estão doentes, os dois. A pessoa que abusa, ela, lógico, tem um caráter muito doentio, né, de dependência e tal. E a pessoa que está nessa relação e mantém essa relação, ela tem uma fragilidade muito grande, sentimento de culpa, então ela também está doente. Só que o que acontece? Essa pessoa que está nesse relacionamento abusivo, muitas vezes acredita que vai melhorar, tudo vai melhorar quando ele mudar. Tô pondo ele, tá? Mas pode ser ela, claro, a pessoa a mais abusiva, assim, né, do relacionamento. Porque também existe uma troca nessa relação. Às vezes, quem é muito, quem é o abusador, né, no caso, ele acaba, em algum momento ele não é, e a outra pessoa que era mais vítima fica abusadora. Pode ter isso também, tá? Na relação. Então, olá, Bruno. Então, assim, vocês pensam assim, se tem já uma dependência emocional, uma dependência financeira, ela é uma justificativa para você não ir. E o que a pessoa precisa? Ela precisa se fortalecer, ela precisa perceber que aquilo não é saudável. Então, assim, não dá pra você ficar esperando o outro mudar, não dá pra você ficar assistindo isso tudo e achar que se o outro mudar tudo vai melhorar. Não, você precisa mudar também, você também precisa se fortalecer, você precisa ir atrás de ajuda, de amigos que possam te apoiar, precisa muito de um psicólogo, que seja assim, um psiquiatra, né? Você precisa de um apoio, de uma rede de apoio. Quanto maior a sua rede de apoio, mais você vai conseguir sair desse relacionamento abusivo. Mas então o primeiro grau, ele é muito esses joguinhos, né? Em que eu faço na frente dos outros, tal. E tem uma possibilidade, se existe isso, às vezes você consegue perceber uma amiga, uma irmã, como a Gileide contou aqui, né? Que tá num relacionamento assim. Então, nada de criticar, tá, gente? Você pode sim ajudar essa pessoa a começar a perceber o que tá acontecendo no relacionamento dela, o que tá acontecendo na vida dela. Porque você tem que recomeçar sua vida, a Fernanda disse assim, porque você tem que recomeçar sua vida, pessoal e profissional. Às vezes a mulher está fora do mercado e muito tempo por conta dos filhos. Sim, Fernanda, aí é desafiante? É desafiante. Eu acho que quando você está fragilizada emocionalmente, com dependência e ainda com uma dependência financeira, é desafiante você voltar ao mercado de trabalho muito. Mas deixa eu te contar, você consegue. Existe com certeza algo que você faz que é muito bacana e que você pode oferecer isso para o mercado de trabalho. Então descobre, vai atrás, sabe? Vai atrás do que você pode fazer para você conseguir essa dependência financeira quanto antes, né? E sem autoestima para recomeçar. É exatamente por isso que é importante essa teia de apoio. Porque assim, essa rede de apoio, né, melhor. Porque aí você vai fortalecendo um pouquinho a sua autoestima, vai vendo que você é capaz, vai vendo que você pode fazer um pouquinho mais, né? Que você pode ousar um pouquinho mais em coisas mais saudáveis que você até agora não experimentou.
Então pensa assim, gente, é como se fosse uma flor, tá? É isso que acontece no relacionamento abusivo, é como se fosse uma flor linda, né? Começou uma coisa linda, muito vistosa. E aí vai acontecendo coisas que vai jogando ali naquela terra, vai jogando sal na terra, tá? Então não é que desmonta um monte, né, coloca um monte de sal de uma vez, vai colocando pouco a pouco. E aí, quanto mais sal tem, mais a planta vai murchando e mais ela vai morrendo, entende? Eu não sou nenhuma floriculturista, se é que existe essa palavra, adoro, né? As palavras difíceis eu quero falar na live. Não vou aprender antes, não. Mas enfim, mas eu não sou nenhuma expert, mas acredito que seja mais ou menos por aí. Deixa eu ver que eu acho que tem algumas perguntas. Aparecida, boa noite. Rob, olá. Denise, tudo já? A Josi pergunta assim, e quando está em um relacionamento abusivo, a única saída é sair mesmo gostando muito, porque também os sentimentos começam a esfriar. Rose, excelente pergunta. De fato, assim, sabe? É um misto de emoções. Porque, gente, é uma coisa que eu já falei pra vocês. Relacionamento abusivo não é tudo ruim. Não é tudo ruim de verdade. Oscila, né? Entre coisas boas e coisas ruins. Só que assim, Josi, em algum momento você vai ter que pensar assim, o que é melhor pra mim, tá? Às vezes você tem que dizer basta, mesmo amando muito. E aí, gente, agora eu vou dar aquela dica que eu falei que eu ia dar, sabe? Quando insistir, quando desistir. Vou falar ainda dos 2 outros passos, outros degraus, né? Que pode culminar no que aconteceu com essa minha conhecida. Mas, assim, uma dica para vocês muito importante. Renata, devo insistir ou devo desistir desse relacionamento abusivo? Porque eu acredito, assim, que a maioria dos relacionamentos, eles têm, sim, 95% mais ou menos, dos relacionamentos, tá, do mundo, tem, sim, um caráter tóxico, abusivo. Então, não dá pra gente simplesmente ir abandonando tudo. Qual que é o meu termômetro? O que eu passo para os meus clientes? O que eu vou passar para vocês? O termômetro é o seguinte, dá pra você insistir quando a relação, ela tem momentos ruins, mas isso representa 20% do tempo da relação, 30% talvez. Então, não é assim sempre que acontece, é muito raramente, e quando acontece assim, existe ali ainda um pedido de desculpa e existe ainda uma intenção de mudar. Então, se por exemplo, 70% do tempo no relacionamento você sente que é gostoso, você sente que é legal, então talvez sim você possa insistir. Agora, o que eu vejo muitas pessoas falando assim, que 90% do tempo é ruim, que 90% do tempo não gosta de estar perto, se sente mal, se sente pra baixo. Então, se esse for o seu caso, eu posso te dizer assim, que talvez seja melhor, mesmo gostando, você abrir mão dessa relação, tá? Vamos mais um pouquinho? Então, o primeiro degrau, assim, vamos dizer, de um relacionamento tóxico é esse. É o que é socialmente aceito. Aquilo que você faz, criticar, humilhar o outro às vezes, mas de uma maneira que é ainda permitido, vamos dizer assim. Existe ali um alfinetado, que a gente chama de desqualificação. Então, esse é o primeiro degrau, tá? Segundo degrau, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. No segundo degrau, você não é mais socialmente aceito e vai acontecer entre 4 paredes. Ou seja, gente, já existe ali uma agressão física ou uma agressão psicológica importante, no sentido em que, assim, a pessoa não tem mais coragem de falar com ninguém sobre o que está acontecendo. Ninguém sabe o que acontece de verdade nessa relação. Então, a chance é que nesse segundo grau já existam algumas agressões físicas. E talvez você diga assim, Renata, mas nunca que cheguei nisso, nem vou chegar. Será que não? Você já viu às vezes que você tá ali no primeiro grau, que tem uma alfinetada daqui, dali, e de repente você tem uma vontade, parece que de voar na pessoa, de agredi-la mesmo? Eu já vi muitos casais que, assim, foram do primeiro grau pro segundo grau em um piscar de olhos. Então fica atenta, o segundo grau, ele é muito sério, é aquele que não se fala pra ninguém, mas tem ali uma agressão física, uma agressão psicológica importante e que a pessoa começa a ficar com medo, mas ela acha que ela tem que continuar nessa relação, tá? Às vezes pergunta uma coisa, e aí você fica esperando a mudança, mas aí quando a pessoa deixa bem claro que não deve
que não deve mudar, mas não permite que você seguir em frente. Olha aqui, Josi, é um exemplo de um relacionamento de algo muito abusivo, em que assim, eu não permito que o outro siga em frente, eu não permito o término dessa relação. Percebe que assim, a chance de ir para um terceiro grau, e eu vou falar do terceiro grau agorinha, é muito grande, né? E quando uma pessoa fica falando coisas para vocês assim, olha, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, olha, você não presta, você tem que agradecer por você estar comigo. Gente, isso é fala de uma pessoa que tem ali um caráter muito abusivo. Fique esperta, porque se já tá rolando esse tipo de fala, se já tá no segundo grau, tá? Embora não tenha, ou talvez tenha agressão física, se já tá no segundo grau dos jogos. Ou seja, já passou daquele socialmente aceito e tá para algo mais sério. Tanto é que pessoas que escutam isso raramente têm coragem de contar para alguém que escutam isso do companheiro, né? Hoje estou longe da minha família porque eles brigaram com ele pelas coisas que faz comigo. Meu erro foi desabar com meus pais. Fernanda, uma coisa que eu posso te dizer com toda sinceridade, assim, que por mais que a sua relação com seus pais tenham ficado estremecida por causa de uma relação, gente, os pais não fecham a porta para os filhos. O mais absurdo que você possa ter feito, né? Então, há tempo, sim, de você reviver essa relação. Então, o que eu te indicaria com certeza é assim, volta a falar um pouquinho, reconecta com seus pais, porque gente, pra mim, assim, eu acho que não tem pessoas que mais nos amam do que os nossos pais, né? Como identificar quando o parceiro é psicopata? A psicopatia, ela é um distúrbio, né? É um psicopatológico, né? Mas como você pode... Tem uma dica que eu dou muito, que ela é muito básica, mas dá pra gente entender, porque psicopata não é fácil de você diagnosticar, né? Você precisa diagnosticar mesmo com um psiquiatra. O psiquiatra é apto a diagnosticar um psicopata, desculpa. Mas assim, uma dica que eu dou para as pessoas é assim, se você se sente sempre tensa perto de uma pessoa, existe uma possibilidade dela ter ali uns traços de psicopatia, tá? Quando você tá sempre tenso, parece que você não pode relaxar, parece que tudo que você fala vai ser virado contra você, ou que alguma coisa vai acontecer, sabe? Quando você tá sempre alerta. Então presta atenção que você pode estar diante de um psicopata, tá? Então a Carla diz assim, Fernanda, então passou da hora de deixar ele. Carla, geralmente assim, as pessoas sabem, né, mas só que ela tem que fortalecer, tem outras coisas envolvidas, como a Fernanda diz, né, dois pequenos e tal. Então, é o que precisa perceber, assim, teve a consciência, é um relacionamento abusivo, então não fica desconsiderando isso, não finge que não é nada, sabe? É importante, olha, eu tenho filhos, às vezes tem uma dependência aqui financeira, mas o que eu posso fazer para sair dessa situação? Porque se você finge que nada acontece, o risco é que aconteça de você ir pulando esses degraus dos jogos e ir para o terceiro grau. E é o que essa minha conhecida, assim, que eu fiquei com muito pesar, né? Porque eu acho que talvez faltou consciência para ela. De perceber que estava na hora de ir embora, apesar dos apesares. Ela também tinha uma filha pequena, né? Apesar dos apesares, talvez ela pudesse ter arriscado um pouquinho mais. Então, o que eu tenho para falar para as pessoas que estão no relacionamento abusivo é assim, primeiro, a culpa não é sua. Um relacionamento tóxico, abusivo, ele a pessoa que está ali saudável, ela vai ficando doente também, né? Emocionalmente doente. Então, a culpa não é sua, aconteceu e tá tudo bem. Agora, o que você precisa é buscar um caminho para você, se fortalecer. E, olha, fica muito mais simples, muito mais fácil se você reconectar com as pessoas que te amam, se você tiver essa base de apoio, que aí as pessoas à sua volta vão te ajudar a ter opções, sabe? E a gente tem sim, embora a gente não acredite, mas hoje em dia, gente, a polícia pode ajudar também, né? Então, a gente tem juízes que podem ajudar, advogados. Então, comece a se informar, que muitas vezes a pessoa que fica naquela relação, porque às vezes ela não tem informação de como ela pode sair de um relacionamento, né? E ficando melhor.
Você falou tudo que eu ouço. Então, assim, Josi, se já tá ouvindo isso, significa que tá já no segundo grau, em que existe algo muito abusivo, né? Em que a pessoa fica ali naquela dependência. Vou ler aqui do rabisco. Quando uma pessoa era muito irritada, tinha uns ataques de fúria em momentos de pressão, viciada em cerveja e está fazendo tratamento psiquiátrico para depressão, realmente funciona? A pessoa mudará? Olha, o que eu posso te dizer é que funciona, tá? A psiquiatria é um trabalho com psiquiatra, que a gente fala multidisciplinar, né? O trabalho ali com uma psicóloga, com certeza funciona, com certeza traz resultado. Talvez não traz tão rápido quanto a gente gostaria, né? Mas o importante é insistir no tratamento, mas traz resultado sim. A gente já viu tanta coisa transformada. E às vezes a pessoa ela tem esses impulsos, né, agressivos, e tudo que ela precisa é de um direcionamento, de direcionar às vezes a raiva, saber canalizar a raiva, saber que tá usando com certeza a cerveja como uma válvula de escape. A cerveja, ela, em vez de ser uma válvula de escape positiva, ela retorna ali, né, em outras psicopatologias. Então, é a consciência e o trabalho, mas ele precisa de um tempo para ser feito, tá? Como se livrar da dependência emocional? A gente pode fazer depois uma live especificamente sobre isso. Eu adorei esse tema. Vou colar aqui, tá? Olá, Bruno. Tudo bem, Bruno? Como podemos identificar uma pessoa que tem atitudes manipuladoras e como podemos nos resguardar em situações de manipulação? Bruno, excelentes perguntas. Eu vou te responder rapidinho, tá? Mas eu fiz 2 lives especiais sobre manipuladores. Tá lá no meu YouTube, Renata Tanus. Então é só você colocar no meu canal no YouTube, Renata Tanus, clica lá na lupinha, sabe? Põe manipuladores, que vai aparecer lá no YouTube como você pode identificar e como você pode lidar, né? Então, assim, como é que você identifica um manipulador, né? O manipulador, geralmente, Bruno, é uma pessoa que ela é sempre boa, né? O outro é sempre ruim, então o outro nunca faz nada certo. Então tem essa pegada de levar muita culpa pro outro, serem pessoas super sedutoras, tá? Então tem isso, o manipulador, ele vai manipular pela culpa. Eu acho que essa é uma principal característica. Ele vai manipular os outros pela culpa, nunca vai se responsabilizar sobre o que acontece, né? É sempre a culpa foi do outro, foi o outro que decidiu. Então, eu diria que uma característica especial dos manipuladores é essa, manipular a culpa no outro, tá? Como é que a gente pode se resguardar? Justamente fortalecendo mesmo, aprendendo a falar não, aprendendo a dizer que, olha, peraí, isso daqui nós dois vamos resolver, né? Não sou só eu que vou solucionar sobre isso. Então a gente tem muitos passos. Gente, vocês são muito lindas. Eu tô vendo vocês conversarem aqui, vocês são demais. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Eu vi que vocês escreveram um pouquinho, depois eu retorno. Então, assim, gente, um relacionamento, outra coisa, né? Obrigada, Bruno. Outra coisa, assim, que eu percebo, um relacionamento abusivo, gente, e eu vou falar isso 200 vezes pra vocês, ele nunca nasce abusivo, ele vai se tornando abusivo com o tempo. Então, é como se fosse assim, a pessoa se apaixonou por uma pessoa completamente diferente do que ela se mostra depois. Então, não dá pra você ficar achando que você vai abrir os olhos dela, falando pra ela largar, falando que ele é um monstro, sabe? Que não é assim. Na verdade, vocês têm que pensar o seguinte, que na relação, os dois estão ali numa dependência e os dois precisam de um tratamento, tá? E agora a gente tem um terceiro grau, último grau e terceiro grau. Então, a gente já foi. Primeiro grau quando você observa, assim, que na relação tem aquelas fisgadinhas um no outro, um chacoalho o outro, um fica julgando o outro, tirando o outro na frente dos amigos. Tem aquela sensação ruim. Esse é o primeiro grau. É socialmente aceito porque acontece uma agressão ali entre risinhos e todo mundo acha que é uma piada. Então, por aí, tá? Acontecem vários episódios assim, de um desconsiderando o outro. Isso daí é um primeiro degrau de um relacionamento abusivo. Segundo degrau é aquele que acontece entre 4 paredes. Você não tem coragem de contar pra ninguém que você escuta o que você escuta,
que às vezes tem agressão física. Então, o segundo grau é uma coisa mais pesada, é uma coisa que a gente não conta para as pessoas, entende? A gente resguarda. É melhor que ninguém saiba, essa é a ideia, né? É como as frases que eu falei pra vocês, né? De às vezes o companheiro ou a companheira ficar falando: ah, você nunca vai encontrar ninguém, você tem que rezar e agradecer que você tá comigo, porque você vai morrer sozinha se eu não estiver com você. Então isso é uma ameaça, né? Uma ameaça, às vezes, um pouco velada, que a pessoa às vezes não consegue identificar isso como uma ameaça. E a gente vai, enfim, pro terceiro grau, que é o que aconteceu com essa minha conhecida, né? 33 anos, médica, então, ou seja, uma pessoa muito bem instruída, mas que estava em um relacionamento abusivo. E foi o que me fez, assim, fazer essa live de hoje, que eu pensei muito, cara, como é que eu posso ajudar outras mulheres que estão na situação dela? Me chocou muito, extremamente, esse caso, né, por conhecer. E eu falei assim, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar mais pessoas? Ela chegou no terceiro grau. O terceiro grau é em que há um homicídio ou suicídio. Nesse caso, existiu as duas coisas. O marido dela matou a filha de 4 anos, matou ela e se matou, né? Então foi algo bárbaro mesmo, algo que eu fiquei dias assim chorando, dias triste, ainda estou muito triste, muito sensibilizada pelo que aconteceu. E esse terceiro grau, gente, ele não acontece do nada. Não é um terceiro grau que de repente aconteceu. Não, a pessoa já foi dando indícios, já tinha ali um primeiro grau, talvez uma crise de ciúmes, um segundo grau, talvez várias ameaças, né? E aí essas ameaças foram crescendo, mas foram desconsideradas, até que chega a ser no terceiro grau, que tem homicídio ou suicídio. E aí é um grau irreversível. Então perceba assim, o primeiro e o segundo grau, eles têm reversibilidade. É possível se fazer alguma coisa, é possível que você faça algo por você, que você faça algo pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama. Então eu quero muito deixar essa mensagem assim para vocês. Não desconsidere o que está passando diante de você. Se você está com uma sensação ruim, está com uma sensação desagradável, não desconsidera, não é qualquer coisa. É uma coisa séria, é uma coisa importante. E você não tem como saber para onde vai isso. Então tudo que você pode fazer, e assim, para ontem é cuidar de você, se fortalecer. Em uma relação abusiva, os dois estão emocionalmente doentes. Não existe um melhor, não existe um pior. Estão os dois ali doentes naquela relação. Então faça isso. Por mais que você às vezes tenha filhos, por mais que às vezes você se afastou de pessoas queridas, comece a pensar, como é que eu posso me reestruturar? O que eu preciso? Vocês precisam de conexão. Conexão com pessoas que vocês amam, com pessoas que vocês sabem que podem contar. Vocês precisam também de apoio emocional. Renata, eu não tenho dinheiro para pagar uma psicoterapia, eu adoraria, mas não tenho dinheiro. Gente, faculdades de psicologia, elas oferecem atendimento gratuito. O SUS também oferece psiquiatria. Então, se informe, vá atrás de solução. Mas não dá, gente, para ficar esperando que as coisas mudem, achando que sem fazer nada as coisas vão mudar, ou achando ou acreditando que se o outro fizer alguma coisa, aí que as coisas vão melhorar. Não, gente, eu falo e repito, a parte que vocês têm é uma parte importante, é a sua parte. É uma parte que eu levanto muito essa bandeira. Vocês têm que ter voz de decisão no relacionamento de vocês. Vocês têm que ter voz. Então procura a sua voz. Procura a sua voz para você começar a se colocar mais. Procura a sua voz para você conseguir assim defender aquilo que é saudável para você. Porque, gente, de verdade, a gente não sabe se tem outras vidas, mas a gente tem certeza que tem essa. Então faça o melhor que você puder fazer assim por você. E lógico que nutrir relacionamentos é muito importante. Lógico que dar mão às vezes para o companheiro para vocês crescerem juntos pode ser possível, sim, mas nem todos os relacionamentos é possível. O que você precisa entender assim o quanto você está disponível, né, para se melhorar, porque um relacionamento ele só melhora quando você melhora. Então levanto muito essa bandeira. Sei que hoje a nossa live está mais emotiva, né? Porque eu realmente estou muito mexida com esse caso de alguém tão próximo, né? De alguém que eu conhecia. E eu pensei, olha, eu vou usar essa dor
para trazer alguma coisa, né? Vou transformar essa dor em uma possibilidade. Então eu quero pedir para vocês, gente, quanto mais vocês conseguirem divulgar, que às vezes vocês não sabem o grau que um amigo, uma amiga tá no relacionamento, quanto mais vocês puderem divulgar essa mensagem, melhor, mas a gente vai poder ajudar pessoas, e essa é realmente minha missão. Minha missão é ajudar vocês a ter relacionamento mais saudáveis, ajudar vocês a perceberem quando uma coisa é tóxica e tá na hora de, sair fora, ajudar a perceber quando, olha, uma coisa é tóxica, mas dá ali ainda, tem possibilidades, ajudar vocês a terem mais autoestima e mais amor, porque a gente não sabe do que vem, a gente não sabe o que vem ali pra frente, mas a única coisa que eu tenho certeza é que você que tá aí do ladinho aí da tela, do outro lado da tela, você é muito especial. E se você tá aqui nessa terra, é porque você tem uma missão, você tem sim algo muito grandioso para fazer. Então, toma para você o poder da sua decisão, o poder da sua vida e vai fazer uma coisa bem legal com ela, tá? Essa é a minha expectativa, de que quanto mais eu fale para vocês sobre relacionamento, mais eu falo para vocês de empoderamento, de autoestima, melhor vocês fiquem, para vocês poderem fazer a missão de vocês. Humildemente, é o que eu espero, porque eu sei que tem conhecimento e tem um conhecimento vasto que pode ajudar muitas pessoas. Infelizmente, eu não pude ajudar essa minha conhecida, mas se eu puder ajudar alguém através de vocês, se vocês puderem divulgar, eu vou agradecer, ok? Meus corações! Gente, às vezes dói, né? Às vezes dói, mas às vezes também cura. Vamos mais? Eu vou dar uma lidinha aqui, tá? Pra você, que vocês escreveram aqui por cima. Não acho que não vou conseguir ler tudo, mas pra ver se tem alguma pergunta. Por um tempo eu guardei só pra mim, né? Hoje eu falar é uma forma de desabafar e me sentir menos angustiada. Ótimo, é muito importante a gente falar. Eu escuto, você precisa rezar, porque se não fosse eu, você não teria casa nem carro. Aí, Fernanda, é uma dica, né? É uma dica muito forte de como tá esse relacionamento. Acho que não tem perguntas aqui, eu não tô vendo. No início ele era muito ciumento com meus amigos e IG. Existe muito essa questão dos ciúmes. Acho que não tem perguntas aqui, né, gente? Deixa eu ver. Sim, vocês estão contando um pouquinho, né? A Bia está contando aqui. Ele era muito ciumento com meus amigos e amigas. Depois eu comecei a me adaptar ao jeito dele, né? E me afastei de todos. Olha, isso que você está trazendo é uma coisa muito comum. A gente se adapta, né? E olha, o ser humano, ele tem uma habilidade de se adaptar à realidade muito grande. Por isso que a gente, às vezes, se desconsidera. Não, sempre foi assim. Imagina, ele é esquentado mesmo. E a gente tem uma habilidade de se adaptar. Mas, às vezes, a adaptação pode custar caro, né? Então, você tem que sempre ter o termômetro. O termômetro qual que é? O nosso coração. O termômetro são as nossas emoções. O que eu tô sentindo daquilo que vem, ok? Obrigada, Renata. Através de você, fiquei mais esclarecida sobre relacionamento abusivo e hoje estou livre dele. Érica, você não sabe o tanto que eu fico feliz, de verdade. Porque quando a gente se liberta de um relacionamento abusivo ou transforma uma relação, né? Eu acho que nos trata só da gente. Acho que a gente está trazendo uma possibilidade para os nossos futuros filhos, né? Poderem ter relacionamentos também mais saudáveis. Bem, corações, foi isso. Agora eu vou ali dar uma aula para o programa Reeducação Amorosa para o pessoal. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. Volto a dizer, se vocês puderem divulgar essa mensagem para o máximo de pessoas, que a gente nunca sabe, né, o que o outro está passando. Então pode ser aí um alerta para alguém. Amanhã essa live vai ficar disponível no YouTube. Se você ainda não segue lá no YouTube, Renata Tanusco, por favor, siga. Gente, eu quero movimentar aquele YouTube. Cadê vocês lá? Quero ver vocês lá, tá? Todos os dias quase tem um vídeo lá. Eu agora comecei a colocar uns vídeos curtinhos também. Muitíssimo obrigada, meus amores. Jéssica, obrigada pelo carinho de sempre estar aqui. Um beijo pra vocês. Agora eu vou correr pra minha aula lá, tá? Um abração. Amém. Um abração. Até mais, gente.